Com muita alegria, novamente, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio, ao vivo, na TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre é uma grande alegria. E continuemos pedindo a proteção do alto, especialmente da Trindade Santa e de Nossa Senhora, mais, quem sabe, mais chuva, porque os animais, as plantas, as flores, os jardins vão agradecer imensamente. Houve locais, norte do Brasil, nordeste, com muita chuva, Rio Grande do Sul, mas esta região aqui de Florianópolis, ou região também do Vale de Itajaí, quanto agradeceríamos se viesse mais chuva e os rios, até o mar, sem dúvida nenhuma, também agradeceria, mas os riachos, os rios, as cascatas e especialmente a terra que está ressequida, gostaria de receber com mais chuva para preencher e para encher os lagos, as represas, devido à falta de água e, consequentemente, a falta também de muita energia elétrica em muitos lugares, o racionamento e bem como o racionamento da água. Quantos locais que as pessoas não têm a água suficiente para saciar a sede, mas especialmente também para ter sempre, diariamente, 1 ou 2 banhos. E também rezemos o que a gente deveria fazer diariamente, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine, para que aconteça como aconteceu com Sabin, o grande Sabin, se não me engano era austríaco, casado com uma brasileira, e que descobriu a vacina contra a paralisia infantil. E olhe que naquela época, há muitos anos atrás, até 1970, 1960, 1980, mais ou menos até lá, havia muitas crianças e depois adultos com problemas de locomoção devido à paralisia, chamada paralisia infantil, e que de uns 30 anos para cá desapareceu completamente por uma graça especial, sem dúvida nenhuma, de Deus e do Espírito Santo e desse grande pesquisador e cientista Sabin. E agora são centenas, são milhares de cientistas, de médicos, de pesquisadores que de tantos países que estão fazendo incansavelmente tudo aquilo que podem fazer para descobrir a vacina, o antídoto, um remédio contra este vírus invisível. Eu fiquei muito abismado quando eu soube que esse vírus, além de ser invisível, dizia a pessoa, o cientista que estava explicando, pegando um fio de cabelo, então ele é a milionésima partezinha de um pedacinho desse cabelo. Meu Deus do céu! E que mal este bichinho está fazendo, esse vírus terrível. E eu rezo
pedindo que, e assim vocês também, que o Espírito Santo ilumine. E não somente, existem muitos vírus por ali. Os médicos que o digam, quanta doença nova que está surgindo. Eu trabalhei e visitei, continuo visitando, não agora, mas visitando as UTIs, hospitais, falando com médicos e mais médicos, tenho parentes, diversos parentes, sobrinhos, médicos, tal, e dialogando. Quanto vírus que de repente, e quanta doença que aparece. Por exemplo, a dengue. A dengue, como está levando gente também para a eternidade. A malária e outras enfermidades, o sarampo também, doenças que não havia antigamente, a lepra, sem falar do CA, do câncer, sem falar do HIV. Aliás, os médicos estão muito alarmados com a expansão também do HIV, da AIDS. Mas eu tenho dito, e vocês podem falar com médicos, o câncer pode aparecer, eu tenho dito muitas vezes, o câncer pode aparecer para qualquer pessoa, até uma criançazinha inocente. Agora, ali HIV, 89 a 91% das pessoas procuram, por assim dizer, o HIV, a AIDS, por meio da droga, o pico ali da droga, ou mediante o sexo, mediante a luxúria. E Deus fez o sexo, que é uma coisa santa, o relacionamento sexual, conforme nós lemos, já aqui na primeira página da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, vamos ler aqui, onde diz: então Deus disse, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos. Então, quem é o dono do nosso corpo? É Deus. Se você fosse o dono do seu corpo, tem moças, tem mulheres por aí, não, o filho que está dentro de mim, eu posso liquidá-lo, posso acabá-lo, quem é o dono do meu corpo? É? Interessante, né? Uma mentalidade matando uma criança inocente. Você teria coragem de pegar, por exemplo, uma faca, um punhal, e ir ao encontro de uma criança com 3 ou 4 ou 5 anos? Essa criança ainda poderia escapar, poderia fugir. Comecei de um caso em que um pai embriagado simplesmente chega, e a mãe não está em casa, toma uma faca e tal, desvairado, não sabe o que faz, e mata filhinho que está no bercinho. Mas a criança com 3 aninhos, quando o pai chegou, a criancinha conseguiu pular pela janela e gritou com os vizinhos e pôde fugir. Agora a criança inocente. E quantas pessoas que, ao praticar o aborto, vejam o que nos diz a estatística, já morreram, infelizmente também. E quantas que acabaram com a criancinha no seu ventre materno, e depois vem o remorso, vem a angústia, e a pessoa leva esta lembrança para o resto da vida. Eu, como padre,
quantas pessoas que vêm desabafar-se com a gente. Padre, desde que eu pratiquei a morte da minha criancinha inocente dentro de mim, eu nunca mais dormi tranquilamente. Já me confessei diversas vezes, mas sempre vem a lembrança. Agora essa minha criança poderia estar com 3 aninhos, com 2 aninhos, com 6 aninhos. Agora esta minha criança, essa minha menina, como não devia ser bonita, quanto carinho eu não podia dar para essa minha filhinha, para o meu filhinho, e quanto amor, quanto carinho. Pois é, vem um arrependimento. Mas como se diz, águas passadas não tocam moinho, já passaram. Então devemos sempre, antes de realizar um ato sexual ali, pensar um pouco. Infelizmente, hoje em dia, qualquer pessoa, já no namoro, já leva o namoro todo, assim, meio despedaçado, se permitindo a tudo. Não há para muitos namorados, outros não, outros levam o namoro sério, o noivado e um casamento, e terão então uma proteção maior, uma bênção maior da parte da Trindade Santa. Bem, eu fiz aqui uma digressão, mas então rezemos também para que os médicos encontrem um remédio, e também rezemos por todos os profissionais da saúde, e muitos expõem da própria vida. Na Itália, por exemplo, na Itália, eu já falei aqui, morreram, a gente soube, há 2, 3 semanas atrás, 108 médicos, 102 presbíteros, sacerdotes. No Brasil também eu soube, a semana passada, que morreram 5 sacerdotes. Vão visitando as pessoas. Olha, eu visitei muitas, Deus, por assim dizer, sempre me abençoou, me protegeu, tenho sempre rezado, porque eu visitei muitas pessoas, onde médicos me diziam, padre, enfermeiros, Padre Pedro, ali é uma situação gravíssima, muito cuidado. É uma doença que nós não conhecemos ainda, só dizemos, olha, ainda não faz não sei o quê, um meio ano, mais ou menos atrás, eu, numa UTI, num dos hospitais, ali, simplesmente havia 3 casos de enfermidade bastante grave, mas especialmente um caso onde a enfermeira me disse, Padre Pedro, o senhor vai entrar aqui para dar a bênção? Vou. Olha, Padre Pedro, é um caso gravíssimo esse aqui. Mas eu entrei, dei a unção de enfermo, fiz a oração, e quando cheguei em casa, pelas 10h30, 15 para as 11, uma febre terribilíssima, tonto, tal, e fiquei numa situação, antes de celebrar, quando ia celebrar a missa, e perturbou uns 10, 12 dias esta minha enfermidade. Mas não procurei hospital, não procurei médico, e não arredei pé, fiquei firme. E as pessoas diziam, Padre Pedro, mas o senhor não tem condição de celebrar a Santa Missa? A tosse era tanta que... Bem, mas passou com a graça de Deus. Mas sempre é bom a gente se dedicar em favor das pessoas enfermas, em favor das crianças. Quantas crianças de noite não conseguem dormir e choram a noite toda, e coitado dos pais, passam às vezes a noite desacordados, e quantos e quantas que se lembram de levar a criança para um sacerdote ou para o ministro da bênção, ou mesmo uma religiosa, e quantas vezes eu dei a bênção da saúde para aquela criança, ou até para adolescentes. E depois de 2, 3 ou 4 meses, os pais vêm dizer, Padre Pedro, estamos rezando também pelo senhor,
porque depois daquela bênção, já naquela noite, a criança dormindo tranquilamente. Outras crianças que querem que os pais deixem a noite toda a luz acesa no quarto. E não faz bem ficar com a luz acesa o tempo todo. A pessoa tem que ter um repouso para todo o organismo ali, repousar e descansar. E a criança tal, não, eu quero que apague a luz. Quantas vezes eu já dei a bênção nesse sentido também, e digo, os pais me dizem, olha, a criança tem esse problema, pronto, de agora em diante, o anjinho da guarda está ficando ao seu lado, vai cuidar de você a noite toda, você vai dormir sem luz acesa, você vai dormir tranquilamente. E os pais depois vêm me contar o que é que aconteceu. De noite, quando nós íamos apagar a luz, a própria criança de 5, 6 ou 7 aninhos, pai e mãe deixa, eu vou apagar a luz. Apaga a luz e dorme tranquilamente. O anjo da guarda, nosso grande amigo, que nós recebemos no dia de nosso batismo. Procuremos sempre rezar. Aliás, vamos rezar agora o anjo da guarda. Quantas pessoas que agora talvez estejam precisando no trânsito do seu anjo da guarda, da sua proteção no dia de hoje, com alguma audiência, com algum problema sério, com alguma situação difícil, quem sabe alguém perdido no alto mar ou perdido na mata. Então, façamos essa oração. Aliás, eu rezo sempre, 2 ou 3 ou 4 vezes, ou mais ou menos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Hoje, então, a Igreja Católica celebra essa grande festa litúrgica do Santíssimo Corpo e Preciosíssimo Sangue de Cristo Jesus, mais conhecido como Corpus Christi, o corpo de Cristo Jesus. E os santos de hoje são Barnabé, apóstolo de Jesus Cristo, Santa Paula Fracinete. Todo santo ou santa provém de uma família. E às vezes eu gosto também de dizer o sobrenome do santo, da santa. São Parísio e os mártires. Mártires são todos aquelas que não renegaram a sua fé e que derramaram o seu sangue por amor ao Cristo Jesus. Bastaria que aquele santo, aquela santa, diante do carrasco, diante daquele juiz, que disse, se você continuar a acreditar em Cristo Jesus, nós vamos trucidá-lo, nós vamos matá-lo, nós vamos torturá-lo. Você vai passar por muitas situações difíceis, e bastaria você dizer, não quero mais saber de Jesus, eu agora vou abraçar novamente o paganismo, mas a pessoa, não, eu somente adorarei, amarei Cristo Jesus. E esses, então, mártires. Então, hoje, São Félix, São Fortunato, irmãos mártires, eram irmãos. Hoje também é o dia do educador sanitário. Educador sanitário. O que quer dizer isso? Podríamos dizer que é um professor, que é algum orientador que orienta a pessoa para colaborar com a natureza, colaborar com os rios. Agora, por exemplo, vindo aqui para a TV, na minha frente um automóvel, olha, de repente jogaram um papel, não sei se de chocolate, para fora do carro. Um pouco mais adiante, outro, meu Deus do céu, deu vontade de passar na frente deles, trancá-los e, olha, vocês deveriam ser mais educados. Não sei de onde é que vocês são, mas há muito turista que vem de fora, de outra cidade,
educadíssimos, colaboram com a nossa cidade, mas há muitos aqui da Floripa ou da grande Florianópolis que ainda falta-lhes a educação. E talvez um outro turista também. Olha, vocês se lembram, se eu não me engano, há 4 anos atrás, no Rio de Janeiro, teve aquela grande concentração da juventude. Nunca houve tamanha juventude no Rio de Janeiro. 3.150.000 jovens de 100 e poucos países. Pergunte para as pessoas, para a polícia do Rio de Janeiro, para os garis, aqueles que cuidam da limpeza, o que é que aconteceu depois deste encontro, desta missa com o Papa. Tudo ali ensacado em plástico, tal. Os garis não tiveram quase nenhum trabalho a não ser recolher os sacos plásticos com o lixo dentro. É um povo educado, é outra coisa quando a pessoa tem educação. Gostei muito quando a nossa ex-prefeita Ângela Min, eu soube, quando ela era prefeita, ela, não sei se era ela ou o esposo ou a mim dirigindo, não sei, mas o que aconteceu? Simplesmente, na frente deles, aqui em Floripa, um automóvel, também não sei se era da grande Florianópolis ou de Florianópolis, alguém do automóvel jogou um papel de chocolate, ou seja, de bolacha, para fora. O que é que a Ângela fez? Parabéns, Ângela! Se a nossa cidade hoje e nos prefeitos anteriores continuam deixando parabéns aos garis, ao pessoal da CONCAP, se a cidade está limpa, porque a Ângela, quando foi prefeita, posso dizer isso de cadeira. Estou em Florianópolis 51 anos. Trabalhei na catedral, bem no centro de Florianópolis, 25 anos. Ando na rua de Florianópolis, como hoje ainda tive compromisso em Florianópolis, andei, mas com máscara. Como vim também para cá, a minha máscara, porque alguém pode dizer, mas Padre Pedro, como é que você está sem máscara? Sim, para falar é melhor, minha máscara está aqui, mas então parabéns para você da limpeza e parabéns para você, Ângela, quando você foi prefeita, que limpeza. Florianópolis estava limpo, porque o boi somente engorda à vista do dono. Se o diretor, os coordenadores das diversas regiões da CONCAP fiscalizam, vigiam, cuidam, exigem, então nós teremos uma cidade limpa. Caso contrário, se eles são relaxados, graças a Deus, são cuidadosos, parabéns, porque nós queremos uma cidade limpa, mas todos nós deveríamos colaborar. Desculpe, eu não estou bravo não, mas eu fico revoltado quando eu vejo pessoas que não colaboram. Ah, mas isso aqui é só um palitozinho. Ah, isso aqui é só uma chepinha de cigarros. Posso agora dar um testemunho? Era 1982. Primeira viagem que eu fiz para um congresso em Roma, e com muitos brasileiros e muitos de Florianópolis, para um congresso das equipes de Nossa Senhora, dos casais. E fomos até a Grécia e outros países e tal, e nós então na Grécia, em Atenas, caminhando na rua, nós estávamos em 3, caminhando, vendo um pouco a cidade. Uma das pessoas era um secretário da educação, talvez por isso mesmo, e ele ia fumando. Hoje ele, por certo, está no céu.
Ele ia fumando, fumando. Terminou o cigarro. Fosse aqui em Florianópolis, ele jogaria por certo. Mesmo sendo secretário de Educação, jogaria chepazinho em qualquer lugar. Aliás, escutei a semana passada numa rádio, onde prevenindo as pessoas, os motoristas, os caminhoneiros, que para não jogar chepa de cigarro ou mesmo de automóvel em qualquer lugar, muitos incêndios, muitas matas destruídas. Aliás, lá nos Estados Unidos, em Virgínia, escutei há meses atrás, ou talvez ano passado, e também na Europa, 1000 e poucas casas, fogo nas matas, e muita gente com as suas casas nas matas, queimando as casas, perdendo tudo. Mas então, voltando a esse secretário, terminou o cigarro e ele daqui a pouco perguntou, e agora? O que é que eu faço com a chepazinha? Por quê? A cidade estava tão limpa que a própria consciência dele acusava, eu não posso jogar essa chepa no chão. Veja só. Aí eu disse, olha, mais adiante deve ter uma lixeirinha. E realmente, parabéns para os professores e professores, nossas crianças não jogam um papelzinho de pirulito no chão. Muitos adultos ainda, infelizmente, até muitos jovens, né? Mas com o tempo vão sendo educados. Então, na próxima quinta-feira, prezados telespectadores, nós não teremos a possibilidade de fazer a procissão. Esta procissão, a missa de Corpus Christi, foi instituída no dia 11 de agosto de 1264 pelo Papa Urbano IV. E muito proveio esta missa, depois a procissão com o Santíssimo Sacramento, devido aos milagres da Sagrada Eucaristia. Você pode tomar os 4 evangelistas sempre no final do seu evangelho, como também da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, onde Cristo Jesus diz claramente, isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, E se você tomar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, Cristo Jesus diz que ninguém me receba indignamente, ou seja, com um pecado grave no seu íntimo, porque será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, sempre procuremos receber a Jesus com muita fé, com muita devoção. E a nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, na quinta-feira teremos missa às 10 horas, após a missa das 10 teremos o padre Jair José Pereira, irá com o Santíssimo Sacramento e alguns ministros para o prédio mais alto, fica ao lado da Igreja Matriz, para dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Em seguida, começará a adoração com o Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz até 18 horas. E na Catedral, às 9 horas, o arcebispo Dom Wilson Tadeu Yen estará celebrando a Santa Missa, e ao meio-dia 15, Santa Missa, e dali começar a adoração até as 18h15, quando haverá outra Santa Missa. E agora a bênção da saúde, a bênção da água para todas e cada um de nós, especialmente para as pessoas enfermas. Abençoe a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde a todos e a cada um de nós, e bem como a esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e vai ver o grande bem